Olá, conversaremos agora sobre a análise do valor futuro líquido, um dos valores que podemos usar ao julgar uma decisão financeira de longo prazo como uma avaliação de investimento. O valor futuro líquido também é conhecido por suas iniciais VFL. Nessa nossa conversa, temos dois objetivos: entender os procedimentos associados ao cálculo do valor futuro líquido, VFL, e compreender o uso do VFL no processo aí de tomada de decisão. Quando vamos entender uma análise de valores, quer dizer, associada aí a uma decisão financeira de longo prazo, a um processo de investimento, de um modo geral, precisamos entender que esse processo ele envolve a obtenção de dois subsídios fundamentais, sob a ótica lá dos ativos ou dos investimentos, a ideia dos fluxos de caixa, notadamente aí o fluxo de caixa livre. Sob a ótica dos financiamentos, a ideia de tentar entender a expectativa de retorno, a taxa mínima de atratividade no caso de um projeto. E a partir daí a necessidade de comparar, quer dizer, de tentar encontrar aí parâmetros, subsídios que permitam a comparação. Essa comparação pode ocorrer por meio da análise de prazos, payback, prazo de recuperação do capital investido, análise de valores ou taxas. E em relação à análise de valores, a depender da data que eu faça a consideração, então eu posso estar fazendo referência à análise de um valor presente, posso estar fazendo referência à análise de um valor futuro, ou posso estar fazendo referência à análise de um valor uniforme ou distribuído. Então, o que é essa análise a valor futuro? É quando, nessas expectativas de movimentação de fluxos de caixa pela taxa mínima de atratividade, eu considero a análise na data futura ao terminal da operação. Então, é como se nós estivéssemos considerando a soma de todos os fluxos de caixa nessa data N, que seria a data terminal do projeto. Nessa situação, é como se eu carregasse a valor futuro cada um dos componentes do fluxo de caixa. E nesse caso, vamos usar a equação dos juros compostos para poder obter o valor futuro, e a taxa usada é a taxa mínima de atratividade, que reflete a expectativa dos financiadores. Então, se temos um projeto, como o projeto já trabalhado por nós em aulas anteriores, onde eu espero investir 500, para a partir daí receber valores de 200, 250 e 400, em cada um dos respectivos anos 1, 2 e 3, e assumindo uma taxa de desconto de 10% ao ano. Aí, nesse caso, se eu quero calcular o valor futuro, eu teria então que fazer o carregamento de todos os valores da operação para a data terminal. Poderia começar com o valor presente, o valor inicial, e eu carregaria esse valor por 3 períodos. Então, ao fazer isso, eu usaria a equação dos juros compostos, né, que o valor futuro seria igual ao valor presente que multiplica 1 mais a taxa, né, que seria aí a TMA elevado ao número de períodos, então que seria igual a 500 multiplicado por 1 mais a taxa, logo 1,1, e como são 3 períodos, elevado ao cubo. Então, quando eu faço isso, eu descubro que 500 carregado da data inicial para a data final 3 teria o valor de 665,50. Feito isso com o valor 200, e aí nesse caso eu preciso lembrar que aqui entre 200 e a data terminal existem 2 períodos, então aplicando a equação também, né, do juro composto, eu posso dizer que o valor carregado seria igual a 200, que multiplica 1 mais a taxa, quer dizer 1,1, elevado a 2 períodos, já que do período 1 ao período 3 transcorrem 2 períodos, e aí obteria o valor de 242. Feito isso também com o valor de 250, e aí nesse caso eu estaria carregando por um período, então o valor futuro seria 250 vezes 1 mais a taxa elevado a 1, né, já que só tem entre o período 2 e o período 3 um período, e aí eu chegaria então à conclusão de que esse valor carregado seria 275. E por fim,
Temos o último fluxo, que já dá da data terminal 400, que carregado para a data terminal é o próprio valor 400. Com isso, o que é que eu percebo? Eu percebo que eu tenho benefícios futuros carregados aí para a data terminal, que vão representar essa soma daqui, auferidos a partir desse investimento inicial. Logo, eu descubro então que se dessa soma dos benefícios futuros carregado para a data terminal, eu subtraio o investimento inicial também carregado para a data terminal, essa diferença corresponde ao valor futuro líquido do investimento inicial. Então é exatamente isso daqui que vamos chamar de valor futuro líquido. Ora, e se o valor futuro líquido é maior que zero, isso quer dizer que na data terminal eu conseguirei recuperar o investimento inicial e ainda terei uma sobra igual ao valor futuro líquido. Então, matematicamente, o que nós vamos querer obter nesse valor futuro líquido é o equivalente ao VPL, ou seja, a soma dos valores trazidos para a data zero, carregado para a data terminal, de acordo com a taxa de desconto, que é a taxa mínima de atratividade. Então, uma outra alternativa para fazer isso seria, no primeiro momento, obter o valor presente líquido. Depois de obtido o valor presente líquido, eu carrego isso para uma data terminal, obtendo o valor futuro líquido. Assim, se porventura eu já tenho o valor presente líquido, nós vimos em conversa anterior que eu posso fazer isso de diferentes formas, né? Posso fazer algebricamente, obter esse valor, posso também usar recursos como calculadora HP12C, o Excel, seus respectivos emuladores, e a partir daí, para converter no valor futuro líquido, bastaria carregar para a data terminal da operação. E eu posso fazer isso usando a equação dos juros compostos. Então, nesse caso, se eu trago isso, né, multiplico por 1 mais a taxa, eleva o número de períodos, a taxa 10%, 3 períodos, eu também teria a possibilidade de obter o valor futuro líquido a partir do carregamento do VPL no tempo. Se eu vou usar, por exemplo, HP12C, uma vez que eu tenha obtido o VPL com a função FNPV, em outra conversa nós vimos como fazer isso daí, eu poderia então alimentar esse VPL como valor presente do registrador financeiro da HP, como são 3 períodos que eu preciso carregar, 3 seria aí o nosso número de períodos, e assumindo então uma taxa de 10%, ao pedir o valor futuro, e aí eu estou trocando o sinal para manter o mesmo sinal do VP, né, para poder preservar o sinal, aí nesse caso eu teria então o valor do VFL, de 251, quer dizer, 188 carregado em 3 períodos chegaria a 251. Se porventura eu usei a função VPL do Excel para calcular o valor presente líquido, aí nesse caso eu poderia também fazer o carregamento do valor presente líquido para uma data futura, obtendo o valor futuro líquido a partir de uma função financeira do Excel, VF. Essa função requer que eu abasteça a taxa, requer que eu abasteça o número de períodos e o valor presente que eu desejo carregar. Note que o valor da parcela e o tipo de série, se postecipado ou antecipado, eu não informei, já que não é necessário. Então, quando eu faço isso, aí também, desprezando o sinal aí do retorno, né, eu vou obter o mesmo valor. Quer dizer, que valor é esse? Esse é o valor futuro líquido, quer dizer, obtido aí de diferentes formas. Se porventura eu vou usar HP12C, eu também tenho a opção de fazer um cálculo direto do valor futuro líquido na HP12C. Para isso, de um modo geral, eu limpo a memória da máquina, né, com a função freg, abasteço o investimento inicial com sinal negativo, daí eu uso a tecla CHS, CF0 é o fluxo de caixa do ano zero, depois eu abasteço os demais fluxos de caixa com a tecla CFJ, coloco, forneço a taxa de desconto e a partir daí peço o VPL. No momento que eu peço o VPL, se eu desejar obter o valor futuro líquido, bastaria na sequência da HP12C
eu pressionar aí a tecla valor futuro, né, FV, duas vezes. Para voltar ao sinal original, eu troco o sinal e aí eu obtenho, na verdade, o valor futuro líquido num cálculo direto feito a partir da calculadora HP12C ou de emulador. Essa opção de pressionar a tecla do valor futuro duas vezes, ela apenas pode ser usada se nós não tivéssemos aí alimentado informações lá na tecla NJ, que alimenta o número de repetições do fluxo de caixa. Então essa é uma opção de cálculo aí usando um cálculo direto na calculadora HP12C. Para que serve a medida obtida pelo VFL? Então, a medida do VFL é uma medida de ganho. Então, ora, se eu tenho um VFL maior que zero, isso quer dizer que eu recupero o investimento inicial e vou ter uma sobra. Com isso, eu deveria aceitar a decisão aí de investimento, a decisão financeira de longo prazo que está sendo modelada e analisada. Se o valor futuro é menor que zero, isso quer dizer que eu não consigo nem recuperar o meu investimento inicial. Daí eu deveria rejeitar. Se for igual a zero, eu teria um ponto de indiferença. Quer dizer, alguns autores argumentam como custos de oportunidade estão sendo também cobertos. Ainda assim, deveria ser uma decisão de aceitação. Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos pretendidos, quer dizer, que é entender os procedimentos associados ao cálculo do valor futuro líquido e compreender o uso desse valor futuro líquido numa decisão financeira de longo prazo, como uma decisão de investimentos. Bons estudos!